Título 7º da Ordem Econômica e Financeira, capítulo I dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: i. Soberania nacional; segunda, propriedade privada; terceira, função social da propriedade; quarta, livre concorrência; v. Defesa do consumidor; sexta, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, sétima, redução das desigualdades regionais e sociais, oitava, busca do pleno emprego, nona, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Redação dada pela Emenda Constitucional número 6, de 1995, parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Vide Lei nº 13.784, de 2019, art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Primeiro, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, e, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, segunda, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, terceira, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, quarta, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, v. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, segundo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Terceiro, a lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Quarto, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vai à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Quinto, a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Vide Lei nº 13.784, de 2019, primeiro, a lei estabelecerá as diretrizes e bases do Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Segundo, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Terceiro, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Quarto, as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, e, o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Segunda, os direitos dos usuários. Terceira, política tarifária. Quarta, a obrigação de manter serviço adequado. Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
Primeiro, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 6, de 1995, segundo é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Terceiro, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Quarto, não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Art. 177. Constituem monopólio da União, e, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, vide Emenda Constitucional número 9, de 1995, segunda, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, terceira, a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores, quarta, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem, v. a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do incisos T e do caput do art. 21 desta Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 49, de 2006, primeiro a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos e a quarta deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, vide Emenda Constitucional número 9, de 1995, segundo a lei a que se refere o primeiro disporá sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, vide Emenda Constitucional número 9, de 1995, e, a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, segunda, as condições de contratação, incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, terceira, a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União, incluído pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, terceiro, a lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Renumerado de segundo para terceiro pela Emenda Constitucional número 9, de 1995, quarto, a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool ou combustível deverá atender aos seguintes requisitos, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, e, a alíquota da contribuição poderá ser, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, a diferenciada por produto ou uso, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, b. reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,3, b, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, segunda, os recursos arrecadados serão destinados, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, a, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool ou combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, b, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, c, ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Incluído pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 7, de 1995, parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Incluído pela Emenda Constitucional número 7, de 1995, art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Art. 181.
O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente.